Sabia que surgem mais de 14 milhões de novos cânceres por ano no mundo e mais de 8 bilhões de pessoas por ano morrem por causa dessa doença? Mas por que ela começa a acontecer no organismo? Vamos aprender isso hoje? Nossa aula de hoje, então, é sobre características básicas do câncer. Vamos falar sobre o que está mudando na célula cancerígena. O que torna ela, que a gente chama de célula maligna, que gera o tumor maligno. Primeira pergunta que a gente tem que fazer. O que é o câncer? Então vamos responder essa pergunta aqui. O que é o câncer? Muitas vezes a gente vê as pessoas falarem como se o câncer fosse uma doença só, uma coisinha só. Mas não é. A gente não pode tratar o câncer como se fosse uma única doença. O câncer é um conjunto de doenças. E por que ele é um conjunto de doenças? Ele é esse conjunto simplesmente porque cada câncer vem de uma origem diferente, de uma célula diferente do organismo. E às vezes, até mesmo cânceres que vêm da mesma célula podem ter características diferentes, alguns sendo mais agressivos do que outros. Então, mudanças de tratamento podem acontecer. A gente pode fazer algumas mudanças de tratamento conforme o tipo de câncer. É até o prognóstico, quer dizer, o que vai acontecer com o paciente, a expectativa de vida do paciente, também pode ser diferente, mudando de acordo com o tipo de câncer. Então, qual que é a definição que a gente tem para câncer? Qual seria a definição? A definição é células anormais que se dividem incontrolavelmente e destroem o tecido do corpo. Então essas células vão se multiplicar sem controle e elas perdem a função delas no corpo, perdem a função no organismo e vão passar a desestruturar o tecido que está em volta e com isso destruírem o tecido e destruir a organização do organismo e provocar os males que a gente conhece. E de onde que vem isso? De onde que vem o câncer? O câncer é uma doença fundamentalmente genética. A teoria mais aceita do câncer diz o seguinte: uma única célula sofre mudanças no DNA, ou seja, mutações, que vão levar a se multiplicar sem controle. E essa multiplicação sem controle que vai ocorrendo permite que essa célula se expanda, sofra modificações contínuas e gere o tumor maligno. Então, uma única célula que se modificou simplesmente vai dar origem àquele tumor maligno que pode destruir o organismo. O câncer não tem controle. Ele não tem aquele controle. É uma célula sem controle no organismo. Ela não vai ouvir nada do organismo, não ouve conselho, não ouve nada. Então a gente vai ver que o câncer se esquece. Ele diz que tudo se exploda e vai se multiplicar, não importando o que vai acontecer no corpo que o mantém vivo, por acaso. Preste atenção na figura aqui. Olha essa figura. Começa com um grupo de células. Até que acontece um fator de iniciação. Um fator que começa o câncer. Ou começa a mudança celular para propiciar o câncer. Esse fator de iniciação pode ser variado. Pode ser uma predisposição genética, apesar de que poucos cânceres vêm de predisposição genética. Ou, o que é mais frequente, uma mudança ambiental, uma agressão ambiental, como, por exemplo, agressões por causa de produtos químicos, por causa de cigarro, que propicia as primeiras mutações. Essas primeiras mutações vão, então, fazer o quê? Permitir que a célula tenha essa capacidade de crescer mais, sem controle. E isso, a célula começa a se expandir, criar clones dela. Então, olha, ela está crescendo. Prestem atenção na palavra crescendo aqui. Olha, crescendo. Prestem atenção na palavra crescendo. Não estou querendo dizer que a célula está aumentando em tamanho. A célula está simplesmente expandindo o número de cópias dela, a quantidade de cópias, e não o tamanho. Então, olha a palavra crescer aqui. Quando eu falar crescer em relação ao crescimento celular, estou falando do número de cópias da célula. Quantas vezes ela vai se dividindo. Ela se divide, ela pode ter um ambiente propício para se tornar o câncer, mas sempre vai se virar câncer? Não. O organismo consegue se proteger de algumas maneiras. O tumor pode não evoluir. Mas, infelizmente, muitas vezes, como a gente sabe, ocorre de a célula realmente se tornar o tumor maligno.
ela cresce o suficiente, sofre mudanças genéticas o suficiente e continua evoluindo. Mesmo quando esse tumor se divide e gera outros tumores no organismo, ele continua evoluindo, tanto que esses tumores podem ser diferentes, podem ser heterogêneos geneticamente. Então, podem gerar tumores com pequenas características genéticas diferentes, mesmo derivados daquela única célula lá de trás. O que torna uma célula cancerosa? Vamos pensar agora, o que torna uma célula cancerosa? Tem diferentes maneiras de uma célula se tornar cancerosa. E é o que a gente vai discutir aqui. Vários eventos vão acontecer, que vão dar início e promover a transformação para esse estado maligno da célula. A gente vai falar de algumas características desse estado. Características que vão gerar o tumor maligno. E a gente fala que essas características são uma série desafortunada de eventos. São uma série de eventos que vão acontecer. Série de eventos constantes que vão acontecer. Não numa velocidade pequena ou grande, a gente não tem como calcular essa velocidade, mas eles vão acontecendo, vão se somando. Pelo menos de 4 a 7 eventos a gente sabe que ocorrem. Eventos independentes, tá certo? Que vão se somando em uma cadeia ali. Mas, de uma perspectiva funcional, a gente pode definir esses eventos de duas maneiras. De uma perspectiva funcional. Genes que vão promover o tumor, promover o crescimento celular e que vão ficar ativados constantemente. E genes que suprimem o estado tumoral, genes que suprimem o estado tumoral vão ficar desativados. Olha, genes que promovem crescimento celular ficam ativados. Genes que suprimem crescimento celular ficam desativados. Então, é como se tivesse lá uma célula com ideia ruim na cabeça, um colega seu com ideia ruim na cabeça, que fica assim, pô, vou fazer coisa errada, vou fazer. E fica toda hora com a ideia de fazer alguma coisa errada. E não tem ninguém para dar o conselho para ele, não tem aquela consciência dele para falar, não faz isso. Não faz isso que vai dar besteira. Ele vai ficar só, que se exploda, eu vou fazer o que eu quiser. Então tem 6 vias básicas para a célula chegar ao tumor maligno, com todas as características que a gente já imagina. Para começar, para propiciar o início do tumor, tem alguns passos básicos. Não precisa ser nessa ordem que eu vou falar aqui agora. Vou comentar esses 6 passos, essas 6 vias, mas não precisa ser nessa ordem para acontecer. Os 2 últimos passos são os últimos mesmo, são mais difíceis de ocorrer. Agora, os 4 primeiros podem acontecer de maneira diferente, tá bom? Então, pode começar do segundo, do terceiro ou do primeiro, mas vamos ver aqui. Primeiro caso, desenvolvimento independente de sinais estimulatórios de crescimento. O que é isso? A célula consegue crescer sem precisar de qualquer mensagem do organismo, sem precisar que o nosso organismo fale com ela. Cresça. Pronto. Segundo, resistir a sinais inibitórios de crescimento. A célula cresce, não está nem aí. Não está nem aí o que está acontecendo. Terceiro, resistir à morte celular programada. Então a célula simplesmente se multiplica e mesmo que o organismo fale com ela, morra, ela continua se multiplicando e causando danos. 4. Desenvolvimento de capacidade proliferativa infinita. A célula fica imortal. 5. Desenvolvimento de potencial angiogênico. Simplesmente, a célula passa a ser nutrida por vasos sanguíneos. E 6. Potencial para metástase. A capacidade do tumor se espalhar pelo organismo. Vamos desenvolver esses 6 agora? Vamos lá então. Desenvolvimento dos 6. Primeiro, sinais de crescimento. As células normais do nosso organismo, elas precisam de um sinal de crescimento. Elas não crescem, não se multiplicam do nada. O organismo tem que mandar um sinal. Muitas vezes, esse sinal é local, vem de células próximas a ela. Isso tem que acontecer. Uma célula estimular a outra para acontecer o crescimento. Mas
na célula cancerígena, ela não precisa mais disso. Por acaso, o estímulo de crescer está ligado o tempo todo nela. Fica ligado o tempo todo. E aí? Isso acontece por quê? Por causa de mudanças no DNA. Genes estão mutados. Olha, genes relacionados com o crescimento celular estão mutados na célula cancerígena. Eles estão ligados o tempo todo, então não precisam mais de estímulo do organismo para poder se multiplicarem. Esses genes que geram o crescimento celular são geralmente chamados de proto-oncogenes. Proto-oncogenes, quando estão funcionando normalmente no organismo. Uma vez que eles passem a funcionar de maneira anormal, sem funcionar mesmo, sem controle do organismo, eles mudam de nome. Quando eles estão mutados e ficam ativados o tempo todo, o nome deles passa a ser oncogenes. Oncogenes. São genes que vão estimular o crescimento do câncer, estimular o crescimento celular. Eles ficam ativados o tempo todo. Então a célula tem condições de crescer o tempo todo, por causa desse estímulo. Fica ligado, fala cresce, 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 cresce. É aquela ideia errada que fica na cabeça. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Olhem aqui esse desenho. A célula está normal, o conjunto celular está normal, não tem sinal para crescer, está tudo bem. E aí, esse conjunto celular sofre alguma agressão, como um agente cancerígeno, por exemplo. Por causa dessa agressão, por causa disso, o DNA é modificado. Essa modificação do DNA pode mutar um oncogene, pode gerar um oncogene. Então, o proto-oncogene se transforma em oncogene. Desse modo, a gente já tem uma célula com a predisposição a se tornar uma célula maligna. Segundo ponto. Segunda característica de uma célula maligna: resistir a sinais inibitórios de crescimento. Nossas células são desestimuladas a crescer. Elas não devem ficar crescendo o tempo todo. Quando que isso acontece? Por exemplo, não é o momento dela crescer, não deve se multiplicar, não precisa de novas células no momento naquele tecido. Então, não tem estímulo para crescimento. Outro momento, a célula vai crescer, mas o DNA dela está danificado. Então, ela é desestimulada, fala, não cresce. Pronto, não cresce. Não cresce. É o que deve acontecer. Os genes que vão impedir o crescimento celular são chamados de genes supressores de tumores. Genes supressores de tumores. Genes que impedem o crescimento celular. Vão impedir o crescimento celular. Um exemplo disso. A célula foi estimulada a crescer. Está preparada para se multiplicar. Antes dela se multiplicar, ela faz uma varredura no DNA dela. Se tiver algum dano no DNA, o gene supressor de tumor detecta e fala: opa, não pode multiplicar agora. Se a gente não consertar esse DNA aqui, não vai multiplicar. Ponto. Não multiplica. Não multiplica. E a célula para até consertar o DNA. Se não conseguir consertar o DNA, a célula vai ter que morrer. Que a gente vai ver depois. Observe a figura. O gene supressor tumoral produz uma proteína. A proteína vai suprimir o crescimento celular. Se esse gene está mutado, modificado, e passa a produzir uma proteína que não é funcional, uma proteína que não funciona, então o que a gente tem? A gente tem um ambiente propício para a célula começar a crescer, mesmo com danos no DNA. Então perceba, se uma célula sofreu um dano anteriormente, que estimula o crescimento dela o tempo todo, e ela não tem mais essa supressão lá do gene supressor de tumor, ela pode ficar multiplicando, mesmo com danos no DNA. E pode acumular novos danos, novas mutações cancerígenas, por exemplo. Gente, olha, a ideia é ruim na cabeça lá, de um colega seu com a ideia ruim na cabeça. Tá lá com a ideia de fazer coisa errada. Perdeu aquela consciência, não tem mais quem dá o conselho certo para ele. Ele vai fazer e continua mesmo sabendo que vai dar errado. A célula cancerígena vai seguir esse caminho.
Sempre ela segue? Não. Temos uma terceira característica que ela tem que ter para conseguir escapar disso tudo. Resistência à morte celular programada. Uma célula do organismo pode ser estimulada a morrer. Simplesmente um suicídio programado. Esse evento é chamado de apoptose. Acontece, por exemplo, como eu falei, se detectou um DNA mutado e não é possível corrigir esse dano no DNA. Então a célula recebe uma ideia que fala, olha, tem que morrer. Não vai dar certo continuar, não dá certo. Se você se multiplicar com esse dano, vai transmitir para suas filhas isso, vai acumular mais erros e vai gerar um problema sério para o organismo. Gente, a célula cancerígena resiste a isso. Esse sinal para apoptose não existe. Não vai existir. Ela vai resistir a isso. Então, não adianta o organismo falar com ela, olha, se você se multiplicar, se você continuar fazendo isso, você vai destruir todos nós. Ela vai falar, que exploda, não quero saber, vou explodir isso aqui tudo, quero multiplicar, 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 e vai continuar o tempo todo. Então, aquele seu amigo lá que está com uma ideia ruim, que vai fazer alguma coisa, que não adianta dar conselho mais, não tem jeito de frear ele, não tem jeito de parar aqui em momento algum. Ele vai fazer o que ele quer fazer. Olha a figura aqui. A apoptose é simplesmente um sinal enviado para a célula, que ela vai ser fragmentada, e essa fragmentação é feita de uma maneira natural no organismo, como deve ser feita. Agora, a célula cancerígena não precisa disso mais. Ela vai falar, olha, problema, estou errada, mas eu vou fazer mesmo o que eu quero fazer. E vou continuar com isso. Quarta característica de uma célula cancerígena. Desenvolvimento de uma capacidade proliferativa infinita. Uma expressão muito bonita para célula imortal. A célula virou Highlander. Pronto. A célula cancerígena, então, ela pode se tornar imortal. Geralmente, uma célula tem um limite de vezes que pode se multiplicar. Ela vai se multiplicando, 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 e chega a um ponto máximo. E aí depois, ela não se multiplica mais e entra num processo chamado de senescência. Não pode mais se multiplicar, não vai continuar a partir dali. Então, depois da continuação dessas multiplicações, parou disso, chegou num ponto final que vai falar, olha, não multiplica mais. Acabou. Gente, um motivo importante aqui pra gente é a presença dos telômeros. Os telômeros são pedaços de DNA que estão lá no finalzinho dos nossos cromossomos. Os cromossomos são estruturas compostas por DNA, onde estão os nossos genes. E o finalzinho deles é composto pelos telômeros. Cada vez que uma célula se divide, ela perde um pedacinho do telômero. Isso em todos os cromossomos. Um pedacinho vai sendo perdido a cada divisão celular. Aí chega um momento que os telômeros estão muito curtos, e isso é detectado pela célula. Ela não vai poder se multiplicar mais. A célula cancerígena nem liga para isso. Por quê? Ela ativa uma enzima chamada telomerase, que fica reconstituindo os telômeros, criando novos pedaços dos telômeros. Então ela continua se desenvolvendo continuamente. Quinto ponto importante aqui, desenvolvimento de potencial angiogênico. O que é isso? Criar vasos sanguíneos. Então o tumor vai crescer e ele precisa ser nutrido. Gente, o tumor tem que ser nutrido. Tem que ser nutrido. Senão ele vai morrer. À medida que ele vai crescendo, então, ele passa a liberar fatores angiogênicos, fatores que geram a criação de novos vasos sanguíneos, que vão nutrir o tumor. É importante isso. Se o tumor não for nutrido, logo ele não tem capacidade de sobreviver e de continuar crescendo. Olha a figura. O tumor começou a crescer ali na letra A. Na letra B, ele começou a soltar fatores angiogênicos, que permitiram, que estimularam o crescimento de novos vasos sanguíneos para poderem nutrir esse tumor. Isso é um risco também, não só porque o tumor pode crescer,
mas porque pode facilitar também que células desse tumor caiam na corrente sanguínea e se espalhem pelo restante do organismo. Sexto ponto agora, gente. Sexto ponto. Olha aqui, sexto ponto que a gente vai estar. Potencial para metástase. Digo potencial porque não é o tempo todo, não é sempre que isso tem que acontecer. Simplesmente, o tumor tem potencial para fazer isso. Então, todo tumor maligno, ele tem a capacidade de invadir o tecido em volta. Isso não é metástase ainda, é só a capacidade de invadir o tecido que está em volta dele. E além disso, ele pode se desprender desse tecido que ele está e partir para outro lugar no organismo. E isso seria a metástase. O tumor se desprende de onde ele está e vai para outro lugar no organismo. Esse evento, então, é chamado de metástase. Observem essa figura. O tumor está crescendo normalmente. Aí ele invade o tecido em volta, de um modo que ele acaba atingindo a corrente sanguínea. Algumas células viajam pela corrente sanguínea e se fixam em outro local do organismo. Se fixam ali e passam a crescer, gerando outro tumor. Então aí a gente chama de metástase. É isso, gente. Terminamos por aqui. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Não esqueçam de dar o like. Não esqueçam de se inscrever no canal. Ficou estranha essa parte ali, né? A parte lá do suicídio celular. Quando eu falei o exemplo do amigo, tipo assim, não faz isso não, não faz isso não. Como se a resposta, a resposta pro amigo dele que ia fazer coisa errada é, olha, vai dar errado no final. Ou você suicida agora, vai dar errado no final. Talvez não tenha sido o melhor exemplo, não.